Você já se perguntou por que muitas vezes as mulheres escolhidas por Deus parecem caminhar sozinhas? Por que elas enfrentam a solidão, o afastamento, as portas fechadas nos relacionamentos, a incompreensão, o silêncio? É apenas coincidência? É falta de carisma? Ou existe algo muito mais profundo, um mistério espiritual escondido por trás desse isolamento? Ao longo das Escrituras, vemos uma verdade que poucos falam. Antes de ser exaltada, a mulher escolhida é separada. Antes de ser honrada, ela é esquecida. Antes de ser vista, ela é escondida. E enquanto muitos não entendem, ela carrega em silêncio o peso do propósito e a dor de ser diferente. Mas por trás da solidão, há um chamado. Por trás do isolamento, há uma promessa. Por trás da ausência de amigos e de relacionamentos, há o selo do céu. Hoje você vai entender o porquê de tudo isso. Prepare o coração, porque esta revelação pode transformar a forma como você vê a sua caminhada. O processo invisível. Antes de ser escolhida, ela é separada desde o princípio. Deus trabalha em silêncio. Ele não expõe seu plano, ele prepara no oculto, ele molda no anonimato. E assim acontece com as mulheres escolhidas. Antes de serem reconhecidas, elas são separadas. Antes de serem honradas, são esquecidas. É no quarto fechado, nas madrugadas solitárias, nas lágrimas escondidas, que Deus trabalha no coração delas. Veja o exemplo de Esther. Antes de ser coroada rainha, ela foi retirada do convívio comum, levada ao palácio, afastada do povo, isolada no harém, onde, por um ano inteiro, ninguém falava seu nome, ninguém sabia de sua origem, ninguém entendia seu propósito. Esther viveu a solidão do anonimato para que no tempo certo vivesse o propósito da escolha. E o mesmo acontece hoje. As mulheres escolhidas sentem muitas vezes o peso do vazio ao redor. Amizades se desfazem, convites desaparecem, oportunidades emocionais parecem escassas, mas tudo isso é parte do processo divino. Deus precisa separar para depois exaltar. Ele silencia o entorno para falar ao coração. E enquanto o mundo não entende, o céu trabalha. Essa solidão, que parece injusta, é, na verdade, o esconderijo de Deus para proteger o vaso antes do uso. O peso do propósito. Nem todos suportam caminhar ao lado de uma escolhida. Existe algo que poucos compreendem. O propósito de uma mulher escolhida carrega um peso invisível. Um peso que nem todos estão preparados para suportar. E é exatamente por isso que amizades se afastam, relacionamentos não se firmam, laços se rompem. Não é rejeição, é separação espiritual. Quando Deus deposita um chamado, um propósito, uma promessa sobre alguém, o ambiente ao redor reage. Pessoas que não suportam a profundidade dessa missão simplesmente se distanciam. Veja o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Uma jovem comum, mas carregava dentro de si o Salvador do mundo. Quem entenderia o que ela vivia? Quem conseguiria caminhar ao lado dela, sem julgar, sem duvidar, sem temer? O chamado era grande demais e por isso a solidão era inevitável. Assim também é com as mulheres escolhidas hoje. Elas carregam sonhos, ministérios, visões que não cabem no entendimento comum. E muitos, ao se aproximarem, percebem o peso e desistem. Não suportam a profundidade, a entrega, o nível de renúncia. Por isso, Deus permite que a solidão as acompanhe, não como castigo, mas como preservação. Nem todos podem ir com você, porque nem todos estão preparados para aquilo que Deus vai fazer através de você. O silêncio que revela, Deus esconde aquela que vai impactar. Existe um padrão sutil nas Escrituras. Antes que alguém seja usado por Deus de maneira extraordinária, Ele esconde essa pessoa. Ele a silencia. Ele a tira dos holofotes. Ele a oculta. Assim foi com Moisés.
escondido no deserto por 40 anos antes de libertar Israel. Assim foi com Davi, esquecido entre as ovelhas antes de ser ungido rei. E assim é com muitas mulheres escolhidas. Você pode se sentir esquecida, invisível, deslocada, mas na verdade você está escondida por Deus. Porque aquilo que o céu planeja para a sua vida é grande demais para ser exposto antes da hora. É como uma semente. Enquanto todos olham para a terra e veem o nada, Deus trabalha no oculto, na raiz, na estrutura invisível. O mundo pode não ver, os amigos podem não entender, mas o céu sabe. O silêncio, a solidão, a ausência de relacionamentos são muitas vezes o esconderijo de Deus para te preservar. Porque há inimigos que só se levantam quando o propósito se revela. Há batalhas que só surgem quando o chamado floresce. E enquanto isso não acontece, Deus guarda você no anonimato. Não é abandono, é proteção. Não é rejeição, é preparação. A solidão das escolhidas na Bíblia. Uma constante espiritual. Se você abrir as Escrituras com olhos atentos, verá que a solidão sempre acompanhou as mulheres escolhidas. Ana, antes de gerar o profeta Samuel, viveu anos de humilhação e desprezo, sem amigos, sem apoio, incompreendida até mesmo dentro do próprio lar. Débora, a juíza de Israel, não era uma mulher cercada de amigas, mas uma mulher cercada de responsabilidade e guerra espiritual. Ruth, a estrangeira, abandonou tudo para seguir o propósito de Deus e por muito tempo caminhou apenas com Noemi até o tempo da colheita chegar. E o que todas elas tinham em comum? Antes de serem honradas, caminharam sozinhas. Antes de serem reconhecidas, enfrentaram o abandono. Porque o processo da escolha de Deus passa, inevitavelmente, pela solidão. Não é que você não seja digna de amizades ou relacionamentos. É que o céu precisa te afastar para te lapidar. Precisa te isolar para te preparar. Deus não desperdiça mulheres escolhidas. E por isso, Ele as molda longe dos olhos do mundo, onde a opinião dos outros não atrapalhe, onde o barulho das vozes alheias não confunda, onde apenas a voz do Espírito seja ouvida. A solidão não é o fim, é o começo de algo maior. A incompreensão é parte do chamado. Existe um preço invisível que toda mulher escolhida carrega: ser incompreendida. Não importa o quanto você tente explicar, justificar ou se fazer entender, muitos simplesmente não vão conseguir enxergar o que Deus colocou dentro de você. E isso, ao invés de ser motivo de frustração, precisa ser entendido como parte do processo divino. Veja Maria Madalena. Após ser transformada por Jesus, ela seguiu fielmente ao lado do Mestre. Mas quantos a julgaram pelo passado? Quantos a questionaram? Poucos viram o que Deus estava fazendo na vida dela, mas o céu sabia. Assim é com você. O isolamento, a rejeição e a solidão muitas vezes nascem da incompreensão. Pessoas não entendem o teu nível de entrega, o teu padrão de santidade, o teu zelo com as coisas de Deus. Não compreendem porque você não se mistura, porque não aceita qualquer proposta, porque não busca qualquer companhia. E então, te rotulam de difícil, orgulhosa, antissocial, quando, na verdade, você apenas está guardando o propósito. O discernimento espiritual cria barreiras naturais, e essas barreiras afastam pessoas, mas preservam destinos. A incompreensão que você enfrenta hoje é o reflexo do peso do teu chamado. A solidão como escola do Espírito Santo. O que o mundo chama de solidão, o céu chama de sala de aula. É no isolamento, nas madrugadas em que ninguém te procura, nas ausências que tanto doem, que o Espírito Santo se revela como amigo fiel e mestre paciente. As mulheres escolhidas aprendem cedo que a comunhão mais profunda não acontece em festas ou rodas de conversa, mas nas lágrimas derramadas diante do altar. Veja Ana, incompreendida, desprezada, sozinha, mas no templo, ela abriu o coração diante de Deus e aprendeu a orar como poucos.
Veja Maria, a mãe de Jesus, a grávida do Salvador, mas sem amigas para partilhar o segredo, apenas o Espírito para consolar. Assim também acontece hoje. A mulher escolhida caminha só, mas não está só. O Espírito Santo ocupa o lugar que o mundo não preenche. E na intimidade com ele, ela aprende a discernir vozes, a interpretar sinais, a fortalecer o espírito. É ali, no silêncio, que dons são despertados, que promessas são confirmadas, que o caráter é forjado. Por isso, se você tem vivido essa solidão, não se revolte, aproveite. Deus está te ensinando o que muitos jamais entenderão e preparando você para algo que poucos estão prontos para viver. Quando a solidão termina, o tempo da exposição divina. A solidão da mulher escolhida não é eterna. Ela tem prazo, ela tem propósito, ela tem data marcada nos céus. Assim como José saiu da prisão para o palácio, como Esther saiu do anonimato para o trono, como Ruth saiu dos campos para o casamento, chega o dia em que Deus diz: agora o mundo verá o que escondi e preparei. Mas preste atenção, a exposição só acontece quando o caráter está pronto, quando a fé está firme, quando o coração já não depende de aplausos ou companhia para permanecer no propósito. Deus não expõe vasos inacabados. Ele não revela propósitos inconstantes. Por isso, enquanto muitos te questionam, te julgam, te esquecem, o céu te molda. E quando chegar o tempo, nem você, nem ninguém poderá impedir o que Deus fará. Pessoas certas se aproximarão, relacionamentos saudáveis florescerão, amizades verdadeiras surgirão. Mas nada disso será carência, será complemento, porque você terá aprendido, na escola da solidão, a depender primeiro do Espírito e a entender que o verdadeiro valor não está no reconhecimento dos homens, mas no selo do céu sobre a sua vida. Uma mulher escolhida nunca está realmente só. A maior mentira que o inimigo sussurra é: você está sozinha, esquecida, rejeitada. Mas a verdade eterna é que uma mulher escolhida pode até caminhar sem companhia, mas nunca sem a presença de Deus. O Senhor prometeu: ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Essa promessa ecoa como bálsamo sobre cada mulher que enfrenta o isolamento do chamado, a ausência de amigos, o vazio nos relacionamentos, o silêncio ao redor. Tudo isso pode parecer solidão, mas é, na verdade, o cuidado do Pai. Ele nunca abandona aquelas que carregam seus propósitos. E, mais cedo ou mais tarde, ele manifesta o que preparou em segredo. Lembre-se de Maria, sozinha na expectativa do Salvador, de Ana, sozinha antes de gerar Samuel, de Esther, sozinha antes de ser rainha, de Débora, sozinha antes de liderar Israel. Todas elas provaram que o isolamento precede a honra. E você também provará. Porque mulher escolhida caminha só, mas nunca vazia, nunca desamparada, nunca esquecida. Ela carrega promessas, dons e o selo do céu. E isso basta. A solidão das escolhidas é a preparação dos céus. Você que me ouve agora, talvez se reconheça em cada palavra. Talvez sinta esse vazio ao redor. Amigos se distanciaram. Relacionamentos não deram certo. Convites cessaram. As noites são longas, as lágrimas escondidas e o coração por vezes cansado. Mas ouça com atenção: você não está esquecida. Você está escondida, não rejeitada, mas preservada. Não ignorada, mas lapidada. Porque toda mulher escolhida passa pelo vale do anonimato antes de subir o monte da honra. E esse vale é solitário, silencioso, incompreendido. Mas nele, Deus te revela o que muitos jamais entenderão. Nele, o Espírito Santo se torna teu amigo mais fiel, teu conselheiro mais sábio, teu abrigo mais seguro. Nele, dons são despertados. A fé é amadurecida. O caráter é forjado.
E quando o tempo certo chegar, o céu abre as cortinas. Pessoas certas se aproximam, relacionamentos alinhados florescem, o propósito se manifesta. Mas até lá, confie. A solidão não é o fim, é o esconderijo da preparação. Não busque preencher o vazio com companhia passageira. Busque a presença do Eterno. Ele basta. E no silêncio, Ele fala. Na ausência, Ele age. No vazio, Ele constrói. Você não foi feita para se perder no meio da multidão. Você foi separada para impactar onde poucos têm coragem de pisar. Então, não tema caminhar só, porque o céu caminha com você. E quando Deus escolhe, Ele sustenta, Ele guarda, Ele cumpre. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários. Senhor, fortalece minha caminhada na solidão do chamado. Mente, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o valor da solidão escolhida e inscreva-se no canal Origens Eternas para continuar essa jornada de revelação e fé. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos que desvendam os mistérios da Bíblia e fortalecem sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.